Olá, espero que estejam todos bem desde o último vídeo e a mensagem que hoje eu quero passar para vocês é o poder da fé. O poder da fé, a fé nada mais é do que nós acreditarmos em algo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. Como está escrito em várias partes da Bíblia, é acreditar como se já tivesse acontecido, é saber que há algo que vai fazer com que isso aconteça. E nós podemos ouvir e ler na Bíblia a parte da mulher do fluxo de sangue, que é uma história de uma mulher que tinha uns problemas de saúde, estava sempre com corrimento de sangue há muitos anos e já tinha tentado tudo e mais alguma coisa para ficar bem e ninguém conseguia resolver essa situação. E ela tinha gasto todo o dinheiro dela para tentar ficar bem. E nada tinha acontecido. E foi nessa altura que ela ouviu falar que havia o Messias e que era o Filho de Deus e que ele curava. E foi aí que ela fez o caminho e começou a tentar saber onde é que Jesus estava. E ela andou durante algum tempo atrás de Jesus e ela pensava e tinha fé que ele ia curar. Só que eram tantas pessoas que cada vez que Jesus vinha à rua e que pregava, eram tantas pessoas que estavam de volta dele que era quase impossível termos contacto com ele. E essa mulher chegou a pensar: se ao menos eu tocasse nas vestes de Jesus, podia ser que eu ficasse curada. E foi isso que aconteceu. Ela consegue ver Jesus e no meio daquela multidão toda ela consegue tocar numa parte da roupa de Jesus. E no meio daquelas pessoas todas, Jesus diz: quem é que me tocou? E na altura os discípulos dizem assim para Jesus: como assim? Há tanta gente aqui de volta de ti, há tanta gente a tocar, tanta gente a empurrar. É lógico que muita gente tocou. E Jesus disse: não, houve um toque diferente, houve alguém que me tocou de uma maneira diferente e tirou algo de mim. E na altura, com aquilo tudo, a mulher diz que foi ela que tocou, porque explica que tinha um problema de saúde e que ela tinha fé que ao tocar, nem que se fosse nas vestes de Jesus, ia ficar curada. E o que é certo é que ela, ao contar isto, e diz: eu estou curada. E o que é certo é que ela se curou. E Jesus diz que foi a fé dela que a curou. E foi o crer dela. E muitas vezes nós temos algum problema e nós precisamos de ajuda, nós temos que pedir. Nós vemos na palavra da Bíblia que Jesus só cura aqueles que pedem. Aqueles que Jesus chega ao pé do cego e pergunta: o que é que queres que eu te faça? É lógico que ele sabia que o problema dele era não ver, não é? Mas ele pergunta-lhe e ele pede: eu gostava que você me curasse. O paralítico, todos eles pedem a Deus, a Jesus neste caso, para os curar. E eu gostava de partilhar também com vocês a minha experiência acerca disso, porque a minha primeira experiência, eu lembro-me que foi há muitos anos e eu lembro que um dos meus irmãos tinha um problema de coração e eu lembro dele ir a uma consulta e o médico dizer que o coração dele estava muito mais velho do que devia ter, do que os anos que ele tinha.
E eu lembro de ouvir isso e vir muito triste para casa. E houve uma altura que eu fartei-me de chorar à noite, porque uma pessoa é nova e pensa em tudo e mais alguma coisa, e não queria que o meu irmão fosse mais cedo do que o que devia, não é? É normal. Eu na altura lembro de pedir a Deus para que o coração dele ficasse normal. E eu na altura, ele na altura tive uma noite toda a chorar e falava com Deus porque é que isso estava a acontecer, e cheguei a dizer a Deus que eu acreditava que ele ia curá-lo. E eu na altura fiz uma promessa de ir a Fátima a pé. O que é certo é que os anos passaram, eu fui a Fátima a pé, o meu irmão aquilo retardou, o problema que ele tinha no coração retardou e ele começou a ter o coração normal para a idade que tinha. E logo passados uns anos eu tive outra passagem de mais um milagre e outro pedir a Deus, mas agora com uma maior maturidade, que foi quando o meu filho nasceu com muitas alergias alimentares e ficava com falta de ar e foi uma altura complicada porque ele tinha alergia ao leite, a vários alimentos, e ele começava a asfixiar. E era uma coisa que não foi fácil lidarmos, nem eu nem a minha mulher, porque houve alturas que eu senti que o meu filho ia morrer-me nos meus braços. E eu lembro de dizer para a minha mulher que ele ia ser uma criança normal e não ia ter alergias nenhumas. E eu cheguei a pedir muito a Deus para que isso acontecesse, e na altura, eu passado para aí um ano, eu fui a Fátima a pé e nessa caminhada, que para mim ir a Fátima a pé é uma peregrinação e muitas vezes nós ficamos mais perto de Deus e ouvirmos melhor a voz dele, e nessa altura Deus disse-me que ele ia ser uma criança normal e que ia ficar bem. E o que é certo é que, passado um tempo, nós queríamos fazer os exames para saber se ele ainda era alérgico, se não era alérgico, e o que é certo é que a primeira vez que marcámos, ele ficou doente e tomou um medicamento e já não podia fazer os testes. Passado um tempo, marcámos outra vez, fomos lá e não conseguimos porque também aconteceu outra coisa. O que é certo é que no tempo certo, na hora certa, quando Deus achou que era a altura certa, fomos lá e o nosso filho fez os exames e hoje em dia não tem qualquer alergia. Isto que eu quero passar para vocês é: tudo é possível. Tudo é possível. Basta querer, basta acreditar, ter fé em Deus e pedir. Principalmente temos que pedir, agradecer tudo aquilo que Deus já nos deu e pedir a Deus para que esse milagre aconteça. E temos que acreditar que Ele é possível. É essa mensagem que eu queria que vocês refletissem, pensassem, e sei que muitos de vocês também já tiveram os vossos milagres, ou às vezes temos pequenos milagres que não damos por isso, que eles acontecem e que pensamos que cheguei atrasado a este sítio, mas não, apenas Deus fez com que tu chegasse atrasado, porque se chegasse a horas, se calhar podia até ter acontecido alguma coisa pior. Por isso é agradecer de chegarmos atrasados, mas chegámos bem, chegámos com todas as coisas que correram bem, e é muito isto. Às vezes temos que olhar para as coisas que estão a correr bem e que Deus sabe o tempo e a hora certa para que estes milagres aconteçam. E
e Ele também sabe as pessoas que sentem do fundo do coração que tudo é possível. Por isso, se precisas de um milagre, é acreditares com toda a tua força, é orares e pedires a Deus que Ele vai-te ouvir. Ele vai-te ouvir e as coisas vão correr bem. Espero que esta mensagem tenha-te ajudado e que te faça refletir sobre os milagres que Deus tem nas nossas vidas, na minha, na tua, na de todos vós. E espero que, se gostaste, que deixes o like e compartilhes para este vídeo chegar mais longe, chegar a mais pessoas, para que possa ajudar cada vez mais pessoas a ouvir a palavra que Deus tem para todos nós. Obrigado.